E aí, meu povo, tranquilidade, vamos continuar a aula sobre resolução nesse momento de equações do segundo grau. Lembra que essa aula 6 é a aula que teoricamente encerra o edital do PM Ceará 2019, a banca OCP, certo? E na missão passada a gente tinha visto como resolve uma equação do primeiro grau, o que determina o número máximo de soluções, certo? Depois a gente foi para a equação do segundo grau, entendeu o que é cada coeficiente e depois a gente viu um método de resolução que a gente enunciou com a fórmula de Bhaskara. Fez o processo e te disse que era um algoritmo. Algoritmo é algo que você tem uns passos para chegar a resolver algo. Isso é um algoritmo. Beleza. Posteriormente a isso, a gente viu as condições do delta, o discriminante. Quando o delta é zero, eu tenho duas soluções iguais, reais. Quando o delta é maior que zero, eu tenho duas soluções reais diferentes. E quando o delta for menor que zero, ou seja, negativo, eu não tenho solução real. Coloquei no gráfico para você. Para isso, fiz a associação com o gráfico da função quadrática, porque uma equação de segundo grau nada mais é que associada a um plano cartesiano que uma função quadrática e uma função de segundo grau. O gráfico é uma parábola. Quando o delta era zero, a gente viu que o gráfico cortava o eixo x, que é o eixo onde vão estar as raízes, em um único ponto. Quando o delta foi maior que zero, a gente viu que o gráfico cortava x em dois pontos. E quando o delta foi menor que zero, a gente viu que o gráfico ficava flutuando, pode ser acima ou pode ser abaixo. Recorde que aquelas situações que coloquei são apenas situações casuais, ok? Naquele caso, ou seja, eu poderia ter variado o gráfico em vários pontos. Nem sempre vai estar naquela posição. A posição muda, o ponto de corte não. Sempre vai cortar em um único ponto, em dois pontos ou nenhum ponto. Não há outra possibilidade. Ou corta em um, ou corta em dois, ou não corta, ok? Ou delta é zero, ou delta é maior que zero, ou delta é maior que zero. Maior que zero, menor que zero, igual a zero. Beleza? Então, vamos continuar, começar com exemplo, identificar no momento se o delta é zero, se é maior que zero ou se é menor que zero, e a partir daí a gente vê se prossegue o cálculo ou não prossegue o cálculo. Beleza? Então, vamos embora. Bom, recorde que o primeiro que a gente viu foi o método de Bhaskara. A gente disse para resolver uma equação desse tipo, a gente usava delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Óbvio, a gente já aprendeu a identificar os coeficientes. E depois, x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Pedi para você dar uma praticada nisso, para fixar bem o método. Beleza, então vamos começar com alguns exemplos. Mas quando chegar num cálculo desse, a gente para e faz uma reflexão. Dá para continuar ou não dá? Se dá, quantas raízes eu vou achar no final? Tenho certeza disso ou não? Vamos lá? Então vamos começar com um exemplo. Exemplo A. Quatro. Pronto, vamos ver se dá para resolver isso. Então, primeira coisa, calcula o delta e avalia ele, se é menor, maior ou igual a zero. Então, vamos lá, delta. Primeira coisa, antes de tudo, né? Identifica os coeficientes, A, B e C. Quem que está junto do x? Ninguém, professor. Ninguém na multiplicação, ou seja, quem não altera a multiplicação é o 1. Quem está junto do x? Menos 2. Quem está sozinho? 4. Aí eu vou, delta igual a b ao quadrado, menos 4 que multiplica a, que multiplica c. Então fica menos 2 ao quadrado, que é o b, menos 4 que multiplica 1, que multiplica c, que é 4. Isso dá 2 ao quadrado, 4, menos 16. Isso dá menos 12. Ou seja, o delta é igual a menos 12. E menos 12 é menor que zero. Ou seja, essa equação não tem raiz real. Professor, não acredito, vou continuar. Vamos continuar. Aí você faria como? Vou botar de vermelho, ok? X igual a menos b. Aí vamos fazer isso mais rápido. Menos e menos. Ó, menos 2, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é menos 12, sobre 2 vezes que multiplica 1. Isso daria x igual menos e menos,
dá mais a raiz de menos 12. Aqui é que mora o problema, né? Isso aqui não existe nos reais, ok? Tenha cuidado aqui, certo? Não é que não existe. Existe nos complexos. Nos reais, não. Que é o conjunto que a gente está estudando. Por isso, minha gente, não dá para prosseguir. E por esse motivo, não tem solução real essa equação. Por isso, aqui vai estar o eixo x, o eixo y. E o gráfico dela vai estar, por exemplo, flutuando aqui ou flutuando aqui. Em algum lugar aqui ele vai estar flutuando. Ele não vai interceptar o eixo x. Beleza? Vamos prosseguir com mais um exemplo. Aqui, essencialmente, a gente vai ver dois métodos, ok? O método de Bhaskara e o método de soma e produto. Eu aconselho que você dê uma estudada nos outros também, tais como completando quadrados, método da fatoração, ok? Pelo menos esse você deve dar uma olhadinha para saber mais ou menos. Se você souber um, tá de boa. Se souber mais de um, tá ótimo, ok? Então vamos para o exemplo B. Então aqui a gente pararia aqui, certo? Não precisa copiar a parte de baixo. E escreveria que não existe raiz real para isso, não existe solução. Ok? Letra B. X ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. Primeira coisa que se faz, vamos identificar quem é o A, 1, quem é o B, menos 3, quem é o C, 2. A está aqui na frente, bonitinho. B e C. Aí eu vou, delta é igual a B ao quadrado, menos 4 que multiplica A que multiplica C. Então, delta é igual a menos 3 ao quadrado, menos 4 que multiplica A, que é 1, e C, que é 2. Isso dá 9 menos 8. Isso dá 1. Então, delta é igual a 1, ou seja, delta é maior que 0. Daqui, eu tenho certeza que quando eu executar meu cálculo, no final eu vou encontrar duas soluções, o x' e o x duas linhas. E mais, essas soluções vão ser diferentes, ok? Vamos prosseguir. Então eu fico com x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Aí eu fico com menos b. Agora vamos tentar usar o procedimento daqui mais rápido. Menos 3 menos daqui vai dar mais 3. Mais ou menos a raiz de delta, que é 1. Sobre 2 vezes a, que é 1. Então isso dá 3 mais ou menos 1 sobre 2. Daqui saem duas soluções. Uma que vai somar, então vai fazer 3 mais 1 sobre 2. Isso dá 4 sobre 2, 2. Achei uma solução. E a outra que vai subtrair, então vai ficar 3 menos 1 sobre 2. 3 menos 1 é 2, sobre 2 é 1. Ou seja, as soluções são 1 e 2. Perceba que o delta foi maior que 0 e eu obtive no fim duas soluções totalmente diferentes. Foi isso que a gente falou. Vamos para mais uma. Exemplo C. X ao quadrado, vamos fazer aqui, menos 3x, 3x não, bota 4x, mais 4 igual a 0. Pronto, vamos fazer esse aqui. Primeira coisa, identifique quem é quem. Aí, A é 2, B, menos 4, C é 4. Aí vamos lá, delta. Quem que é delta? B ao quadrado, menos 4 que multiplica A, que multiplica C. Então, delta é igual a menos 4 ao quadrado. Vou colocar para ficar melhor o C igual a 2, certo? Só para a gente entender um conceito. Pronto.
4 que multiplica A, que é 2, que multiplica C, que é 2. Isso dá delta igual a 16 menos 4 vezes 4, 16. Então, delta deu 0. Aqui eu tenho a certeza que, prosseguindo a minha conta, o resultado final vão ser duas raízes iguais. Então, vamos terminar minha conta aqui. Então, eu tenho x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Então, x é igual a menos b, só que o b é menos 4. Aí fica menos 4 menos daqui, mais ou menos a raiz de delta, que foi 0, sobre 2 que multiplica o a, que é 2. Isso vai dar mais 4, e a raiz de 0 é 0, então vai ficar mais ou menos 0 sobre 4. Quando você percorrer os dois caminhos, aí você vai ter 4 mais 0, 4. Isso dá 1. 4 menos 0. 0 aqui, ok? Isso dá 1. Ou seja, você encontrou duas soluções iguais, ok? Recapitulando, delta maior que 0, duas soluções diferentes, reais. Delta igual a 0, duas soluções iguais. Como é que fica o gráfico aqui? Vamos fazer um esboço mais ou menos, ficar um pouco desorganizado, não tem problema. Aqui está o 1, aqui está o 2. O meu gráfico vem lá de cima, vai cortar aqui e vai cortar aqui. Então ele passa no 1 e ele passa no 2, corta em 2 pontos. Como é que vai ficar aqui? Aqui está o 1, por exemplo. O meu gráfico vem lá de cima e passa por esse ponto, só por ele. Como é que ficou o anterior? Não cortava nada. Ok? Então, beleza. Eu espero que nesse momento você saiba identificar os coeficientes, executar o algoritmo de Bhaskara e saber as condições do delta. Sabendo isso, já vai arrasar em grande parte do seu concurso. Então, vamos prosseguir. Professor, dá para aplicar Bhaskara em todas as equações quadráticas? Dá, ok? Então, esse é um método que a gente diz que é seguro, mas aí não é tão prático, ok? Você só usa ele, eu diria, se não tiver outra oportunidade, aliás, outra opção, ok? Se tiver outra forma de fazer, que é o que eu vou te mostrar agora, faz por ela. É onde a gente vai dar início a soma e produto. Mas antes de soma e produto, eu vou pegar um caso especial que a gente chama de relação de Girardi, ok? E essa relação de Girardi, inicialmente, ela vale quando A é igual a 1. Depois a gente vai pegar esse conceito e estender, aí vale para qualquer valor diferente de A, aliás, diferente de 1, inclusive 1, e a gente chama isso de soma e produto, mas é depois. Então, eu vou pegar a equação como exemplo, para ficar claro. X ao quadrado, ou seja, aqui na frente é 1, mais bx mais c igual a 0. O que diz a relação de Girardi para você resolver uma equação? Ela diz que você tem que achar duas soluções que multiplicando dê o valor de c, e essas duas soluções somadas dê o oposto do valor de b. Então você que gosta de anotar, relação de Girardi diz, para achar as soluções da equação de segundo grau, eu tenho que ter dois números que multiplicando dê o valor de c, e os mesmos dois números somando dê o oposto do valor de b. Então vamos fazer um exemplo. Isso não é um exemplo, isso é uma generalização. Exemplo. X ao quadrado menos 6x mais 8. Posso aplicar a Bhaskara aqui? Posso, mas vai demorar. Vamos aplicar a relação de Girardi? Ó, dois números que multiplicando deu c, que é quem? 8. E os mesmos dois números que somando dê o oposto de menos 6. Qual que é o oposto de menos 6? 6. Então vamos pensar comigo. Dois números que multipliquem e dê 8. Quem são as possibilidades? 1 e 8. 2 e 4. Tem mais algum? Não. Multiplicando dá 8. Agora somando tem que dar quanto? 6. 1 mais 8. 9. 2 mais 4. 6. Acabou. 2 e 4. 2 e 4. Estou com dúvida, professor? Vamos fazer por Bhaskara. Não tem problema. Por Bhaskara ficaria como? O A vale 1, o B menos 6 e o C vale 8. Então eu faria delta igual B ao quadrado menos 4AC.
Então, delta seria igual a menos 6 ao quadrado, menos 4 que multiplica 1, que multiplica 8. Então, delta é igual a 36, menos 32, delta é igual a 4. Aí eu iria, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Então, x é igual a menos b, o b é menos 6, vai ficar menos 6, e o menos na frente, mais ou menos a raiz de 4, sobre 2 que multiplica 1. Vamos colocar aqui em cima. Então, x é igual, menos e menos dá mais, a raiz de 4 é 2 sobre 2. Aí eu tenho duas soluções. Uma que vai somar 6 mais 2, 8, sobre 2, 4. 6 menos 2, 4. Sobre 2, 2. Ou seja, a gente já tinha encontrado antes em frações de segundo. Ok? Então, você pode usar esse aqui, só que a nível de concurso, esse é mais viável, que você vai estar à frente dos seus candidatos. Repetindo, quando A for 1, eu tenho que achar dois números que multiplicando deu o valor de C e os mesmos dois números que somando deu o oposto valor de B. Fazer mais um exemplo e aí a gente prossegue. Se quiser usar Bhaskara, pode, à vontade, ok? Não tem problema. Vai dar no mesmo. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, esse aqui foi o exemplo A, esse aqui é o exemplo B. Vamos supor, x ao quadrado menos 14x mais 13. Vê como agiliza, ok? Eu tenho que ter o quê? Dois números que multiplicando deu o valor de C. Quem quer C? 13. E esses mesmos dois números somando tem que dar quanto? O oposto de menos 14. Quem que é o oposto de menos 14? 14. Dois números que multiplicando dê 13. Só tem uma possibilidade. 1 e 13. Acabou. Já resolveu a equação. X', 1. X, 2 linhas, 13. Não quero, quero por Bhaskara. Vai dar no mesmo. Ok? Ou seja, de novo, multiplicando dê esse, somando dê o oposto desse. Cuidado para não confundir oposto com inverso. Oposto é trocar o sinal. Inverso é colocar 1 sobre o número. Ok? Beleza. Mas eu falei a você que a relação de Girard vale quando o A for 1. É restrito. Agora a gente pega isso e expande para qualquer valor do A. Agora, a certeza é, a nível de concurso e em vestibulares também, a maioria das equações envolvidas nos problemas das questões, o A vai ser 1. Então significa dizer que se o A vai ser 1, vai dar para resolver, se tiver solução. Se não tiver solução, você apela para o delta e você vai saber se tem ou não. Okay? Beleza. Deixa a relação de Girard ali. E vamos agora para a soma e produto. Soma e produto nada mais é do que uma extensão de Girard. Perceba que aqui, minha gente, eu poderia ter colocado sobre A, sobre A. Pode, professor? Pode. A é quanto? 1. Dividir por 1 não interfere. A é quanto? 1. Dividir por 1 não interfere. O que é que eu disse? Eu vou pegar isso agora e estender para quando A for 1 ou diferente de 1. Então, quem que vai dar a soma? Quem que vai dar o produto de uma equação do tipo ax² mais bx mais c e apenas sabendo que o A tem que ser diferente de 0. Só isso. Ok? Então, quem que vai ser a soma? Do mesmo jeito. Quem que era a soma aqui? Menos b sobre 1, porque o A era 1. Então, vai ser menos b sobre quem? Sobre A. Então, a soma é menos b sobre A. E o produto? Ah, o produto dava C sobre 1. Não era o A? Então, C sobre A. Fácil. Exemplo. 2x ao quadrado, vamos supor, menos 4x, eu acho que eu fiz esse exemplo, mais 2 igual a 0. Aí a questão pode te pedir, qual é a soma das raízes dessa equação? Você não precisa achá-las para fazer, aplica a fórmula. Como calcula a soma? Menos b sobre a. Quem que é o b? Menos 4, aí fica menos 4. Quem que é o a? 2. Aí isso dá 4 sobre 2, dá 2. A gente já tinha resolvido essa equação anteriormente e tinha achado x' igual a 1, x2' igual a 1 também. Se somar na mão, vai dar quanto? 2.
Qual é a vantagem aqui? A vantagem aqui é que você não precisa achá-las para saber a soma. E mais, uma equação pode não ter raízes, mas ter soma. Tem que ter cuidado, ok? E o produto seria quanto? C sobre A. Quem que é o C? 2. Quem que é o A? 2. 2 sobre 2. 1. 1 vezes 1. 1. Ok? Tranquilo? Maravilha. Então, soma e produto é isso aí. Então, significa dizer que você agora já tem mais um artifício para resolver as equações, ok? Mas agora eu falei um ponto importante. A equação pode não ter solução, vou colocar um exemplo, e ter soma e produto. Por exemplo, eu coloco a equação 2x ao quadrado menos x mais 9. Essa equação não tem solução. Por que não tem solução? Se você for calcular o delta, vai dar menos 1 ao quadrado menos 4 que multiplica 2 que multiplica 9. Isso vai dar 1 menos 8 vezes 9, 72. Isso vai dar menos 71. Ou seja, não existe raiz real. Então, se você olhar para ali agora, e a questão te pedir soma ou produto, literalmente lascou, né? Se não tem raiz, como é que eu vou somá-las? Se não tem raiz, como é que eu vou fazer o produto? Ok? Mas vai ter o produto, vai ter a soma. Quem que é a soma? Menos B sobre A, lembra, ok? Então fica menos, quem que é o B? Menos 1, então fica menos 1 sobre A. A é quanto? 2, dá 1 meio. Eu sei que é estranho, ok? É bugado, mas tem. Produto, produto é C sobre A. Então fica 9 sobre 2. Apesar de não ter a raiz real, claro, tem solução. Beleza? Então vamos lá. Continuando, o próximo desafio é estudar as inequações, ok? Do primeiro e do segundo grau. Tendo em vista que você já sabe resolver essas equações. Antes disso, faltou falar de um ponto importante. A equação pode não ser completa. Aí tem várias formas de resolver. Vamos lá? Então, vamos lá. Equações do segundo grau incompletas. Rapidinho para a gente encerrar essa parte. Eu tenho dois tipos. Tipo 1. O b igual a 0. Vamos colocar. Então lembra, a equação era do tipo ax² mais bx mais c igual a 0. Se o b é 0, o bx some. Então a equação é do tipo ax² mais c... ax² mais c igual a 0. O b sumiu. Exemplo. X ao quadrado, 2x ao quadrado, menos 8 igual a 0. Aí eu não quero que você lá no seu concurso aplique Bhaskara aqui, porque ela está incompleta. Como é que eu resolvo isso, professor? Simples. Faz como se estivesse fazendo a equação do primeiro grau. Fica como? 2x² igual a... Passou para lá. Vai positivo. Mais 8. Passo 2 dividindo. 8 sobre 2. Então, x² é igual a 4. Então, x é a raiz de 4. Quem que é a raiz de 4? 2 e menos 2. Aí, por isso que você põe mais ou menos. O lado do delta, certo? Do x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Tem certeza, professor? Tem, ó. Pensa. Quanto que é 2 ao quadrado? 4. Quanto que é menos 2 ao quadrado? 4 também, porque fica menos e menos. Então, a solução aqui é x igual a mais ou menos 2. Ou seja, x' é 2, x² é menos 2. Não precisa usar Bhaskara. Ok? Simplesmente você faz com uma equação do primeiro grau. Beleza. E quando C for 0? Quando C for 0, é o tipo 2 dela incompleta. Quando C for 0, aí ela fica do tipo, ó, é ax² mais bx mais c igual a 0. O c morre. Então fica ax² mais bx igual a 0. Como é que faz isso, professor? Vou colocar um exemplo.
Antes do exemplo, recorde lá da quarta série. Se o produto de dois números for zero, então um deles, pelo menos, tem que ser zero. Certo? 3 vezes 0 é 0 porque pelo menos um fator é 0. 0 vezes 0 é 0, os dois são 0. Então, para um produto de dois números ser 0, pelo menos um tem que ser 0. Onde é que isso entra aqui? Vamos botar um exemplo? Eu tenho 2x² mais 4x igual a 0. Ó, aqui você bota fator comum em evidência. O 2x² eu posso escrever como sendo 2x vezes x. E aqui eu posso escrever como sendo 4x mesmo igual a 0. Dá até para melhorar, mas vou deixar assim. Quem que é o fator comum aqui? X. Ou poderia até ser o 2x, mas não vou aprofundar tanto. X. Ó, tá aqui e aqui. Então, quando eu tiro um x daqui, sobra quanto? 2x. Quando eu tiro daqui, sobra quanto? 4. Agora eu tenho um produto de dois números, o x e o que está entre parênteses. Para um produto de dois números ser 0, pelo menos um tem que ser 0. Então, ou esse fator é 0, uma solução, ou 2x mais 4 é 0. Mais 2x mais 4 é a equação do primeiro grau, você já sabe fazer. 2x é igual a menos 4, x é igual a menos 4 sobre 2, x é igual a menos 2. Então, as soluções são 0 e menos 2. Então, simplesmente, quando o b for 0, você isola como se fosse uma equação do primeiro grau e extrai a raiz com mais ou menos. Não esquece disso, ok? Importante. Quando o C for 0, aí você bota fator comum em evidência. Vê o termo que está aqui e que está aqui. Na pior das hipóteses, você isolaria aqui o x. Pronto. Não precisa isolar. Aqui eu poderia ter isolado 2x, não precisa. Então, aqui, para a gente encerrar essa missão 2, isolando o x, sobra ax mais b igual a 0. Então, daqui x tem que ser 0, ou ax mais b tem que ser 0. Esse molde aqui sempre resolve uma equação desse tipo. Professor, mesmo assim eu não gostei. Eu quero aplicar Bhaskara. Pode? Pode. Só vai demorar mais um pouquinho. Beleza? Revisa os tópicos, ok? Tenta praticar mais um pouquinho para a gente ir para o tópico de inequações do primeiro e do segundo grau. Beleza? Bons estudos. Tchau, tchau.